Você já parou para pensar por que muitas das vezes nós pedimos alguma coisa para Deus e nós simplesmente não temos uma resposta, ou aquilo que a gente sempre está buscando, ansiando de Deus, não acontece? Cara, hoje nós estamos vivendo numa era, não vou falar de hoje não, porque é uma coisa já muito antiga. Isso já acontece já há muitos e mil anos, né? Doutrinas, pessoas ensinando que Deus pode fazer muito. E eles usam aquele versículo, né, que Deus ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que você tem que crer, que você tem que orar, que Deus pode fazer um milagre. Que se Deus deixou você ver, você sentir, você abraçar, você apertar, você tocar, é porque Ele quer te dar aquilo. E isso está, infelizmente, acabando com o verdadeiro Evangelho. E aí, quando você vai na palavra, de fato, pesquisar, estudar, entender por que muitas das vezes o nosso pedido para Deus ele não se realiza, você vai lá e vê que Deus ele está sempre nos mostrando que o nosso maior erro é porque nós não sabemos pedir do jeito certo. E aí eu vou ler com você aqui, no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, Tiago está dizendo o seguinte: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam da vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes, porque não pedis. E aí que vem o ponto-chave agora. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. O tempo todo, a Bíblia está nos ensinando que os nossos pedidos, as nossas petições, aquilo que a gente busca em Deus, nunca vai ser para o nosso próprio benefício. Deus está o tempo todo na palavra nos ensinando que o nosso maior propósito, talvez o propósito universal para o qual nós todos fomos chamados aqui nessa terra, é servir. Então, todas as vezes que nós pedimos, fazemos um pedido para Deus em que nós seremos o único beneficiado, nós estamos sendo orgulhosos, soberbos e principalmente egoístas, porque Deus ele não nos chamou para que nós venhamos viver uma vida para os nossos próprios prazeres. Deus o tempo todo está tentando nos ensinar nas Escrituras que nós temos que agir como corpo e servir ao próximo, servir ao nosso próximo. O tempo todo. O próprio Jesus ele veio aqui na Terra para nos mostrar e nos dar esse exemplo de servir. Ele deixou a sua glória e veio aqui como homem para nos servir. O tempo todo ele está nos servindo. E tem um versículo, eu não vou lembrar onde que está agora, mas é em um dos momentos em que ele está ali conversando com os discípulos, que os discípulos estão ali, Senhor, como que eu faço para ser o maior no reino, né? Ele vira e fala para o discípulo, olha, se você quer ser o maior no reino, seja aquele que sirva. Tem um outro ponto, num livro, lá no Antigo Testamento, também não vou lembrar a referência, mas fala da história de Jacó com o irmão dele, que depois que ele nasce, está escrito assim, que o maior servirá ao menor. Então qual que é a lógica aqui por trás? Por que a gente pede, mas não recebe? Porque todas as vezes nós estamos pedindo algo para o nosso próprio benefício. Mas a pergunta que a gente deveria se fazer é: o que eu ganho vai beneficiar alguém? O que eu estou pedindo para Deus é só para o meu benefício ou para o benefício do próximo?
É muito interessante que quando você for ler as cartas de Paulo, todas as cartas de Paulo, Paulo está falando assim: eu estou orando a Deus por vós para que você tenha XYZ. E Paulo, em momento algum, ele fala que está orando por ele mesmo. Ele já fala exatamente o contrário. Peço a vocês, meus irmãos, que orem para mim, para que eu continue XYZ, para que eu pregue a palavra, para que Deus me guarde tal. Ele sempre está pedindo uma oração. Por quê? Se nós somos corpo de Cristo, você concorda comigo que não tem como você, por exemplo, machucar a sua mão e o seu corpo todo não sentir? Da mesma forma, se a sua mão ela é saudável, isso beneficia todo o corpo. Então, por que muitas das vezes nós não recebemos o que a gente pede para Deus? Porque todas as vezes que nós vamos pedir alguma coisa para Deus, é no nosso próprio benefício. Nós estamos sempre pensando em nós mesmos. Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero um aumento nesse emprego. Eu quero uma promoção. Senhor, eu quero uma casa própria. Eu quero aumentar o meu faturamento na minha empresa. Eu quero ser bem-sucedido na minha carreira. Só que aí a pergunta que a gente precisa se fazer é: tudo isso que eu estou pedindo para Deus vai beneficiar mais alguém? Vou pegar um livro aqui, vocês vão ver que loucura. Paulo, quando ele está falando dos ministérios, ele fala lá dos 5 ministérios, né? Pastor, mestre, profeta e etc. Você vai ver que o ponto principal que Paulo destaca aqui é que esses dons, esses ministérios, esse trabalho que Deus nos deu, que Ele nos designou, não é para nos vangloriarmos. Ah, porque eu sou mestre. Ah, porque eu sou pastor. Ah, porque eu sou profeta. Você vai ver que Deus, Ele nos dá os dons, Ele nos dá o talento, Ele nos dá a habilidade para servir a comunidade, para servir o nosso próximo, para servir o corpo de Cristo. E aí ele fala aqui no capítulo 4 do livro de Efésios, a partir do versículo 10 em diante, ele diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, pensa comigo aqui agora. 2 pontos que eu quero que você observe comigo. Ele nos deu esse dom, ou seja, se Ele te deu o dom para ser mestre, pastor, profeta, apóstolo, isso não tem nada a ver com você, tem a ver com o próximo, tem a ver com a igreja, tem a ver com o corpo de Cristo. Então, o primeiro detalhe que eu quero que você observe aqui é o aperfeiçoamento dos santos. Quando você está ensinando, quando você está pastoreando, quando você está dando uma profecia, quando você está evangelizando, o foco principal não é você. O foco é o corpo de Cristo. O aperfeiçoamento dos santos. E com esse aperfeiçoamento dos santos, isso também faz com que nós tenhamos melhor desempenho no nosso serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então é o aperfeiçoamento para o desempenho do nosso serviço para o corpo de Cristo. Então, se é para que nós venhamos ter performance para abençoar o corpo de Cristo, para servir ao corpo, olha só a palavra serviço. Serviço vem do servir. O tempo todo Deus está nos ensinando que o nosso maior propósito, o nosso maior chamado, o chamado universal,
é para servir. Atos de serviço. Ministério nada mais é do que serviço. Ou seja, um trabalho que você faz. E aqui, Jesus, o tempo todo na sua palavra, ele está nos ensinando que nós estamos aqui para servir uns aos outros. Se você for pegar a carta de Paulo aos Efésios, desde o primeiro capítulo até o fim, você vai ver que Paulo está nos instruindo o tempo todo a amar uns aos outros, a sermos benignos, a sermos pacientes, a suportar uns aos outros em amor, para que nós venhamos ter unidade em Cristo, com paz. Então, ou seja, o tempo todo a Bíblia está tentando nos exortar e nos ensinar que, cara, nada é sobre você, nada é sobre mim, mas sobre Deus, sobre o nosso próximo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, todo o nosso trabalho aqui nessa terra não é para o nosso benefício próprio, é para o benefício da igreja, do corpo de Cristo, do nosso próximo. Só que a gente quer que sejam coisas mirabolantes, né? Que ministério, que chamar tem que ser estar no público, tem que ser viajar para a África, tem que ser gravar um CD. E não tem nada a ver, cara. O ato de servir aqui que Jesus nos ensina e prega para nós o tempo todo é nas coisas simples. É no cliente que você atende, você entrega um serviço de excelência. É na sua esposa que você cuida dela, que você trata dela bem dentro de casa. É do seu marido que você serve ele com amor. É no cuidado com os filhos. É no amar o seu vizinho logo aqui do seu lado. É você ter comunhão uns com os outros. Isso é servir. Só que a gente quer coisas mirabolantes. A gente quer que o nosso nome seja gritado em cima do púlpito, que a gente ganhe palmas dos homens e de que nós sejamos reconhecidos pelo nosso conhecimento, pela nossa sabedoria, pela nossa intelectualidade, pelo quanto a gente sabe de Bíblia. Só que Jesus ele não nos chamou para ser assim, cara. Ele nos chamou exatamente para ser o contrário, para servir. O pastor está aqui para servir. O mestre está aqui para servir. O apóstolo está aqui para servir. O profeta está aqui para servir. E o evangelista está aqui para servir. Tudo é sobre o próximo. O ato de servir e nunca sobre nós. Paulo ele também nos ensina, quando ele fala lá dos dons do Espírito Santo, que através do Espírito Santo ele distribui os dons, os talentos, né, como a gente gosta de chamar aqui, as habilidades, cada um segundo a sua vontade, para que ele cumpra o propósito dele. Então, se Deus te deu o dom de exortar, exorte para que o corpo de Cristo seja saudável, para que o seu irmão em Cristo seja beneficiado nisso, e não você porque você é o sabichão. Se Deus te deu o dom de línguas ou o dom de interpretação, que seja tudo para a glória dele e que seja para servir o nosso próximo. Se ele te deu o dom de conhecimento, de ensino, ensine as pessoas com amor para que o corpo de Cristo ele seja saudável e ele cresça e manifeste a glória de Deus. Então, nada é sobre nós. Então, por que essa teoria do Deus pode, ela é muito comparada ao dos fariseus, né? Ela é muito ímpia, podemos dizer assim. Porque tudo que a gente tem pedido para Deus, na maioria das vezes, é por causa da nossa inveja, da nossa ganância, do nosso egoísmo. A gente sempre quer para nós, mas a gente nunca pensa no próximo. E Jesus, tudo que ele fez aqui foi pensando no próximo, foi pensando na igreja, foi pensando em como a igreja, como o povo poderia se beneficiar. Eu falo muito isso aqui, que eu até gravei um vídeo falando exatamente sobre a árvore. Por que Deus nos compara com a árvore? Já reparou que a árvore, ela não come do seu próprio fruto? Muito pelo contrário, ela cresce, ela dá o seu fruto, e também está escrito na palavra que Deus poda a árvore para que ela dê mais frutos ainda. Então olha para você entender. Se você quer prosperar aqui na terra,
Se você quer adquirir bens, quer ser bem-sucedido em tudo que você faz, você tem que colocar o ato de servir as pessoas acima de tudo. Porque como árvore, você não come o seu próprio fruto. Você frutifica para que outras pessoas comam do seu fruto. E você come do fruto do seu próximo. Então, cada um se alimenta do outro. Então, se a gente perde essa essência de que, poxa, o fruto que eu dou é para alimentar o meu próximo, eu estou sendo egoísta. Então, você vai ver que tem passagens na Bíblia que falam sobre você ser um acumulador, sobre você ser egoísta, sobre você querer tudo para si mesmo, que Deus ele não gosta disso. Tudo que ele fez aqui foi pensando no como a gente pode abençoar e servir o nosso próximo. Então, o talento, o dom, o diploma que você conquistou na sua faculdade, a empresa que você criou, que ele permitiu você fundar, todo o seu trabalho, tudo aquilo que você tem, ele está te dando para que você sirva a ele fazendo o quê? Abençoando o seu próximo. E quanto mais você abençoa o seu próximo, mais ele te abençoa. Porque você não está apegado à riqueza. Você não está apegado aos bens materiais. Você não está apegado a nada aqui dessa terra. Você está simplesmente tendo o foco e o propósito de servir as pessoas. Ah, mas eu não sei qual é o meu propósito. O nosso propósito é o propósito universal. Servir as pessoas. Esse é o propósito universal. Todos nós fomos chamados por Cristo para servir o nosso próximo. E aí, o nosso servir vai depender muito do como, da habilidade que Deus nos deu. Que aí foi o que eu li aqui agora sobre os ministérios. E citei também sobre os dons. Então, você vai servir ao próximo, você vai servir no corpo de Cristo de acordo com as habilidades, com os talentos, com o conhecimento e a sabedoria que Deus te deu. Então, se Ele te chamou ali, Ele te deu um talento para cantar, bacana, cara. Louve ao Senhor, glorifique o nome dEle e crie músicas que vão refletir a glória dEle, que vão alimentar o espírito das pessoas. Se Ele te deu o dom para ensinar, ensine com diligência, com sabedoria, com discernimento, com verdade. Transmita Deus no seu conhecimento para que nós venhamos ser aperfeiçoados e que o nosso trabalho tenha maior performance, para com que o nosso próximo seja alimentado, seja servido com aquilo que Deus nos deu. Então, se Deus te deu, você tem que passar isso adiante. E Ele não está falando aqui para você que você tem que ficar preocupado se você vai ter renda com isso, o que eu vou ser beneficiado com isso. Não é isso que Deus está tentando nos ensinar aqui. O foco principal sempre será servir o nosso próximo. E ponto final. Então, Deus pode, mas será que você está merecendo? Deus pode, mas será que o seu coração ele está apto, está preparado para receber essa bênção? Porque se nós somos filhos, entenda que uma vez que você coloca a sua vida nas mãos de Cristo, você se arrependeu dos seus pecados, de fato, entregou sua vida para Cristo e se tornou filho, como filho, como você agora é filho e ele é pai, ele vai cuidar de você como pai. E como pai, nós não damos tudo o que o nosso filho pede porque ele não tem consciência, ele não tem maturidade para ter aquilo. Então, por exemplo, eu tenho uma filhinha de 6 anos de idade. Eu não posso dar para ela um carro porque ela não sabe dirigir, ela não tem maturidade para isso ainda. Ela vai se perder, ela pode até morrer. Então eu não sou um pai louco de colocar um carro na mão da minha filha agora. Do mesmo jeito é Deus. Se Ele vê que nós, como filhos, não temos a sabedoria, a maturidade para ter aquele bem, ou para ter aquele tipo de conhecimento, ou para receber aquele milagre, etc, etc, etc. Se Ele vê que há em nós um pingo de egoísmo, de soberba, de altivez, ou que isso que Ele vai nos dar pode vir a nos destruir,
esquece, meu amigo. Ele não vai te dar. Então, o ponto que eu quero trazer para você aqui é: se Deus deixou você ver, você tocar, você sentir, você cheirar, não quer dizer que Ele vai te dar. E lembra sempre disso. Quem ofereceu os reinos da terra não foi Jesus, foi Satanás. Ele tentou o próprio Jesus falando: se você prostrado me adorares, eu vou te dar tudo isso aqui. Então, tira da sua cabeça essa teologia da prosperidade, porque ela não existe. Deus ele não chamou a gente para querer coisas. Sim, você tem que ter uma ambição de querer crescer. Provérbios está ali nos ensinando sobre isso, sobre plantar, sobre colher, sobre trabalhar, sobre frutificar, sobre riqueza. Mas Jesus o tempo todo está nos ensinando que nós viemos aqui para servir. E quando nós deixamos de servir, nós estamos deixando de cumprir o principal dos mandamentos, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então tira da sua cabeça que Deus que Ele vai te dar tudo. Ele pode, mas você tem que se fazer a pergunta, mas a pergunta que você tem que se fazer é: eu mereço? Eu estou na condição? Eu estou sendo egoísta? Eu estou pensando no meu próximo? O que o meu próximo vai ganhar com isso que eu vou ganhar? A minha família vai ser beneficiada com isso que eu vou ser beneficiado? Então você tem que sempre pensar no quanto o outro vai ganhar com aquilo que você vai ganhar. E essa é a essência do verdadeiro evangelho. Não é do Deus me dá. Salomão deixa isso muito claro no livro, se eu não me engano, em Eclesiastes, que ele fala, né, que a sanguessuga, né, ela tem 2 filhas. Me dá. Por quê? O ser humano ele tem essa tendência de ser egocêntrico, de ser... Os olhos dele, ele sempre está falando em Provérbios que os olhos dos homens não se fartam. Ele sempre está querendo mais. Ele compra um carro, ele quer outro novo. Ele tem uma casa, ele já quer uma outra casa. Ele acabou de entrar no emprego, ele já quer ser promovido. Ele está ganhando X e já quer ganhar Y. Então ele nunca está conformado ou ele nunca está grato por nada que Deus deu para ele. Ele está sempre pedindo. E é isso que Deus abomina. O nosso coração não pode estar enraizado em coisas aqui nessa terra. Nós temos que juntar tesouro no céu. E como que a gente junta tesouro no céu? Servindo o nosso próximo. O próprio Jesus falou: quando eu tive fome, quando eu tive sede, quando eu estive frio, quando eu estive no frio e não tive abrigo, você me deu de comer, de beber, de vestir. Quando nós fazemos para o nosso próximo, nós estamos fazendo para Deus. E ele sempre fala, ele sempre está nos ensinando: faça tudo para Deus, faça tudo como se você estivesse fazendo para Deus. Coloque Deus assim. Por isso que ele fala: ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Quanto mais próximo de Deus você está, mais desapegado das coisas desse mundo você vai estar. E mais apto, mais apaixonado por servir as pessoas você vai estar. Esse vídeo, por exemplo, que eu estou fazendo aqui, é um sentimento puro do meu coração de querer abrir os seus olhos com relação a esse tema, a esse conhecimento, trazendo a verdade da palavra, para que você não se perca nas ideologias, nas coisas vãs que são pregadas aí fora, para que você não fique preso e enlaçado em falsas doutrinas de homens. Então, o fato de eu estar buscando mais a Deus move o meu coração para te servir de uma forma quase que automática. Isso é a compaixão. E é isso que Deus pede de nós. Venhamos nos servir uns aos outros. Ele mesmo, quando ele vem nos buscar, quando ele nos levar, né, para Nova Jerusalém, ele vai nos servir o banquete. Ele quem vai nos servir. Então, observe que o próprio Jesus ele veio para nos servir. Eu já não vou nem falar mais nada aqui, porque eu já falei tanto. Se você for voltar alguns vídeos aqui no canal, você vai ver que quase todos os vídeos eu falo sobre nós estarmos aqui para servir uns aos outros. Então, esse é o ponto que eu quero trazer nesse vídeo. Deus pode, mas será que você merece? Fica aqui essa reflexão. Beleza? Essa é a reflexão que eu quero trazer para você, então. Cara, se você gostou, se fez sentido para você, deixa um like aqui no vídeo, ajuda o canal. É de graça, você não vai precisar fazer nada. Contribui aí com o próximo. Eu sou seu próximo.
E se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder as próximas reflexões, os próximos vídeos que forem sair aqui no canal. E se você quer ajudar o teu próximo, quer já começar a servir ele, começando agora mesmo, cara, clica no botão aqui e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que ela também tenha acesso a essa reflexão, que eu tenho certeza que você fazendo isso já é um ato de serviço, você está contribuindo para o crescimento da igreja, você está contribuindo para o crescimento do próximo. Fechou? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.